Segunda-feira, 26 de novembro de 2018, está entrando no ar ao vivo para todo o Brasil pela TV Câmara e pelos canais da Câmara na internet, no Facebook, no YouTube, mais uma edição do Participação Popular. Eu sou Fabrício Rocha e o tema do programa de hoje é o desaparecimento de pessoas no Brasil. Existem pesquisas que mostram que 1 em 4 brasileiros, pelo menos, conhece alguém que desapareceu, tem um parente, tem algum amigo que por algumas horas, pelo menos, sumiu no mundo. É um problema que preocupa muita gente, tem várias causas e nem sempre isso é tratado da forma que deveria ser. E isso, inclusive, especialistas dizem. Para tratar desse assunto com a gente, nós temos a Mariane Pecassu, que é coordenadora de proteção do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Mariane, bem-vinda ao Participação Popular. Obrigada, bom dia a todos. Nosso agradecimento aí à assessoria de comunicação também do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, né, por ter providenciado a sua presença aqui com a gente. E nós temos também o Leandro Ritt, que é diretor da Divisão de Repressão a Sequestros da Polícia Civil do Distrito Federal. É isso mesmo, né, Leandro? É isso mesmo. Uma boa tarde a todos. Obrigado por aceitar o nosso convite, Leandro. Também o nosso agradecimento, em nome da produção, ao pessoal de comunicação da Polícia Civil do Distrito Federal por ter providenciado a sua participação, tá bom? Espero que goste do programa. Bom, você sabe, esse programa se chama Participação Popular porque nós contamos com os seus depoimentos, as suas dúvidas, as suas perguntas. Você tem algum parente que já sumiu, que deixou todo mundo em casa preocupado, vocês tiveram que procurar a polícia? Como que você foi atendido quando passou por essa situação? Você acha que a polícia fez o trabalho direitinho ou não foi necessário? Rapidinho o desaparecimento se resolveu, a pessoa apareceu de novo? Ligue para a gente de graça de qualquer telefone fixo do Brasil. Nosso telefone é 0800 619 619. De qualquer telefone fixo de todo o Brasil, a ligação é de graça. Você também pode mandar para a gente um e-mail. O nosso endereço é participaçãopopular@câmara.leg.br. É uma palavra só, não tem espaço, cedilha, tio. participaçãopopular@câmara.leg.br. Se você usa o Twitter, também pode mandar para a gente uma mensagem, um tweet com o nosso nome de usuário, @participaçãopop. É do mesmo jeito, é uma palavra só, não tem espaço, não tem cedilha, não tem tio. @participaçãopop. Escreve isso na mensagem que eu recebo no computador que a gente tem aqui no estúdio do Participação Popular. Se você quiser, você também pode mandar para a gente uma mensagem pelo WhatsApp. O nosso número tem o DDD de Brasília, 61 99620 2573. Repetindo, 61 99620 2573. Se você estiver acompanhando Participação Popular pela página da TV Câmara no Facebook, você também pode deixar um comentário, pode curtir, compartilhar, é bom que chama seus amigos para participarem também do programa. E pelo YouTube, se você estiver acompanhando a transmissão ao vivo pelo YouTube, durante toda essa transmissão a gente deixa a sala de bate-papo aberta, né, que fica ali do ladinho do vídeo, e você pode também mandar o seu comentário por ali, a sua pergunta, a sua opinião. O que você mandar para a gente, né, a gente vai discutir com os nossos convidados, que incluem também a Olaya Hanashiro, que é consultora de projetos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A Olaya está com a gente pelo Skype. Oi, Olaya, tá ouvindo a gente aí? Sim, boa tarde, Fabrício, boa tarde para todos. Legal, Olaya, obrigado por aceitar o nosso convite. Espero que você possa acompanhar a gente durante todo o programa, também para discutir as perguntas que chegarem. E na hora que você quiser falar alguma coisa, quiser participar também, é só você avisar aí a nossa direção, né? A direção do programa está ligada em você o tempo inteiro, que aí eu já encaixo você na conversa, tá bom? Então daqui a pouco a gente volta com você. Antes de nós começarmos o bate-papo, hoje é dia do Ministério Público, esse 26 de novembro, e é também aniversário do nosso colega Beto Padilha, editor de imagens. Um abração para você, Beto. Esse domingo, 25 de novembro, foi aniversário do Saulo Moreno, jornalista aqui de Brasília, do nosso colega Vanderlei Maciel, cinegrafista, e da Bruna De Vita, do ICMBio. Um beijão, Bruna, né? Um abraço a todos. E esse dia 26 de novembro também é aniversário de muitas cidades brasileiras, principalmente no Paraná. Algumas delas são Paranacite, Tamboara, Califórnia, Engenheiro Beltrão e Sabáudia. Aniversário também da cidade mato-grossense de Colniza, em Rondônia, Cacoal. Na Paraíba, Guarabira e Solânia. No Sergipe,
Pirambu e em São Paulo, Tremembé. A todos vocês que moram nessas cidades, um grande abraço, parabéns. Espero que estejam com a gente nesta edição do Participação Popular para discutir o caso das pessoas desaparecidas em todo o Brasil. Quero só lembrar também que no programa passado, do dia 19 de novembro, sobre o Dia da Consciência Negra, né, que foi comemorado em 20 de novembro. Nós tivemos algumas mensagens que chegaram durante o programa, mas não deu tempo de discutirmos aqui, mas fica um abração, então, muito especial para o Leonardo Alves, de Goiânia, e o Alexandre Guedes dos Santos, de Recife, Pernambuco. Os dois mandaram mensagens, espero que estejam também com a gente nessa edição do Participação Popular e que participem, claro, que mandem suas mensagens mais uma vez. Antes de nós começarmos o papo, nós vamos passar um videozinho que foi feito pelo pessoal do Comitê Internacional da Cruz Vermelha sobre essa questão das pessoas desaparecidas. Vamos ver. 30 de novembro de 2012, ele deu tchau como de costume e nunca mais apareceu. E ela foi na padaria comprar o suco e até hoje não voltou. Ele desapareceu no dia 11/7 de 2013. Ele desapareceu dia 3 de março de 1999. Aí desse dia pra cá, nunca mais eu vi ela. Já se passaram 21 anos e eu tô esperando. Não tem um minuto que eu não lembre dele. E eu sempre penso quando que eu vou ter a resposta de onde ele tá, o que aconteceu com ele. Você tá dando risada, tá conversando, mas lá dentro tá marcado. Lá dentro tá te lembrando que nunca você tá em paz. Mesmo você comendo, bebendo, dormindo, tem uma coisa tecando na sua mente que tá faltando. É ele. O dia a dia é o tic-tac do relógio. Sempre na expectativa, minutos por minutos. Essa situação eu não desejo para ninguém, porque é torturante isso. Tá sempre um lugar vazio na mesa. Seja no almoço, seja na janta ou quando vai dormir. Não é fácil para uma mãe. Nós vivemos um luto inacabado. Vivemos a dor da incerteza. É uma ferida que ela não cicatriza. É uma dor que não tem remédio. Através do sofrimento e da busca de uma e de outra, que a gente vai tendo forças, né? E esperança a cada dia. Aí, a situação dramática realmente, só quem passou por um caso desse de desaparecimento de alguma pessoa querida sabe como é complicado, né? É uma dor muito grande, é uma ausência constante, né? Como alguns dos depoimentos mostraram. E a gente tem lá no centro de Brasília, mais uma vez, a Vânia Alves, com pessoas que passaram por isso. Né, Vânia? Conta pra gente um pouquinho da história que você tem aí, dos personagens que estão com você. Pois é, Fabrício, a gente tem aqui duas pessoas que passaram por essa dor que a gente, graças a Deus, nunca passou, mas que deve ser dura demais de viver. Eu vou chamar a primeira moça que chegou aqui para contar a história dela. Por favor, entra aqui. Entra aqui. Ela está... Bom, não deve ser uma história fácil de contar. Kátia, quem que você perdeu na sua vida e pelo mundo que você ainda procura? Bom, eu procuro a minha mãe, Miriam Liberato Silva, e a gente não tem notícia dela desde 98. Aí de 98 para cá, a gente procura, já fiz boletim de ocorrência, já procuramos no ML, em casas de asilo, abrigos, né, nas cidades satélites e nada de resposta. Você fala nós, que é você? Eu e meus irmãos. Quantos irmãos? Somos 4. Que idades vocês tinham? Eu estava próximo dos 18, aí abaixo de mim meus irmãos vêm de 2 em 2, né? Diferença de 2 anos, 16 mais ou menos, 14 e 12. O que você acha que aconteceu com ela? Bom, eu não tenho ideia nenhuma. A minha expectativa, pelo menos saber o que se deu com o sumiço dela. Ou positivo ou negativo, né? Que faz um bom tempo. A gente não tem notícia dela.
Hoje em dia, faz tanto tempo, hoje em dia o que você faz para procurar a sua mãe? Bom, eu fiz um canal, né? Canal não. Uma rede, a gente, com acesso à rede social, tem no Facebook, no Instagram e no Google, que tem, né? Dados dela e igual esse postzinho que eu tô aqui na mão, esse papel, tem no Google também. E também tem já colei nas paradas, nos locais que eu já fui. Formosa, Brasilinha, Planaltina, Novo Gama, Sobradinho mesmo, que é onde a gente morava e hoje eu moro. E é isso. Ela está em algum cadastro, em algum arquivo nacional sobre desaparecidos? Sim, tem o Good Angels, né, que eu entrei em contato com eles na época, mas eu não tive resposta de hoje, tá, como a gente está fazendo hoje, né, contigo. Só de uma resposta de que eu poderia fazer uma entrevista ou algo de deixar registrado com eles. Agora, vocês eram menores de idade, né? Você tinha 18, né? Agora, como é que foi a vida prática de vocês? Porque quando uma pessoa desaparece, vocês têm documentos, tem uma série de coisas que dependem da mãe assinar, de autorizações. Seu pai era vivo. Como é que vocês fizeram para a vida prática de vocês? Bom, é um pouquinho complexo, que isso não envolve só a mim, né? Envolve meus irmãos, a história do meu pai também. A minha vida não foi fácil, foi muito turbulenta, assim. Meu pai teve a vida dele problemática junto com a minha mãe, então, assim, quem nos acolheu foi minha avó paterna. E dentro desse conflito todo, quem nos acolheu foi minha avó paterna, né? E quem deu tudo, questão de educação, foi ela. E quem assinava os documentos, por exemplo, era ela? Sim, de escola, quem fazia toda essa parte de cuidado era minha avó. Porque os meus dois, né, os dois, não tinha estrutura nenhuma, nem para cuidar deles, nem para cuidar da gente. Então foi minha avó paterna que teve nos acolheu, né? E aí no documento de vocês, como que aparece? Não, nos documentos tem a filiação, que é com eles, né? Do meu pai, da minha mãe, Miriam Liberato Silva. E logo no início, né, por eu ser a mais velha, eu tomei partido de tomar frente, até na escola. Então todo mundo sabia, assim, no nosso convívio, do conflito que era em casa, né? A escola sabia que para assinar documento, posto de saúde, às vezes era a gente que ia, né? A minha avó acompanhava, em algum momento ela não acompanhava, mas todo mundo, né, nessas partes importantes, assim, principais, eles estavam a par da situação que a gente vivia. E que minha avó, já de idosa, não tinha como estar acompanhando toda a vida, né? Todo sempre, assim, a gente. Como é que você se sente hoje? Hoje é desespero. Desespero por completo. O tempo passa, mas essa dor não passa. É um desespero que chega a época de Natal, não tem notícia, né? Dia das Mães, a gente não sabe onde está. E eu queria pelo menos ter um contato, saber se está bem ou se não está, mas eu queria pelo menos ou viver essa esperança de que ela está viva, ou enterrar, saber que ela está em algum lugar, mas saber onde ela está, pelo menos. E é isso. Obrigada. É com vocês aí no estúdio. Vânia, valeu. Obrigado por trazer aí o depoimento da Kátia, que trava a garganta de todo mundo, né? Você deve estar com a garganta tão travada quanto eu aqui. Bom, eu quero até convidar a população aqui de Brasília, quem estiver passando pelo centro de Brasília, pela rodoviária do Distrito Federal, pode procurar a Vânia ali no link do Participação Popular para contar, né, a sua história, claro, e todo mundo que estiver acompanhando Participação Popular, como eu disse no início do programa, pode passar também a sua mensagem, pode ligar para o 0800 61969, pode mandar um e-mail, mandar uma mensagem pelo Twitter. Vamos começar esse bate-papo com o Leandro Ritt, que é diretor da Divisão de Repressão a Sequestros da Polícia Civil do Distrito Federal. Leandro, felizmente, pelo que a gente estava conversando até aqui antes do programa, casos como esses, da Kátia, né, que perdeu a mãe dela, a Miriam, há 20 anos, não encontrou até hoje, e todos aqueles que a gente viu no vídeo do Comitê Internacional da Cruz Vermelha são minoria, né? Não são a maioria dos casos de desaparecimento.
Exatamente. Nós temos registradas diariamente um grande número de ocorrências de desaparecimento, mas a imensa maioria das pessoas retornam ao lar em poucas horas e em poucos dias, ou em poucos dias. No Distrito Federal, a Divisão de Repressão a Sequestro conta com a Seção de Localização de Pessoas Desaparecidas e diariamente faz a análise de todas as ocorrências de desaparecimento, tentando traçar um perfil do desaparecido e diligencia, juntamente com as delegacias das cidades satélites, no sentido de localizar essas pessoas. Nós temos uma média de 8% das ocorrências em que não há localização das pessoas. Em quanto tempo, assim? Normalmente em poucos dias. Algumas demoram um pouco mais. Em torno de 8% não localizamos. Mas tem uma questão peculiar. Desses 8% não localizados, não significa que essas pessoas estão realmente desaparecidas, porque a metade, 50%, dessas pessoas que a gente não localiza, a polícia não consegue localizar a pessoa que registrou. A pessoa vai na delegacia, registra o desaparecimento, o outro dia já se muda, Brasília tem muita mobilidade urbana, já não mora mais no local, já troca o telefone, nunca mais volta até a delegacia para dar informações. Então, desses 8% não localizados, a metade, a polícia não consegue encontrar quem registrou. A experiência nos diz que quando um familiar continua desaparecido, a família frequentemente vem ao encontro da polícia, né? Cobrando agilidade nas investigações. Então, pela nossa experiência, ficamos aí em torno de 4% das ocorrências registradas em que não efetivamente ocorre a localização da pessoa. Isso pelo menos a média aqui no Distrito Federal. A média no Distrito Federal, porque nós temos aqui um sistema que funciona perfeitamente, né? De investigação e de estatística. Já isso não ocorre em outras unidades da federação, onde as polícias civis não contam com uma estrutura assim privilegiada como a nossa, né? Tá certo, Leandro. E até sobre isso eu queria perguntar aqui para Mariane Pecassu, do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, né, coordenadora de proteção, né, do comitê, Mariane. A Cruz Vermelha tem ainda um papel crítico em relação à contabilidade, aos casos de desaparecidos aqui no Brasil, principalmente na questão das estatísticas nacionais, né? Parece que até hoje faltam esses números, né? Sim, o que eu queria dizer é que o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, quando começou a trabalhar sobre essa questão de pessoas desaparecidas aqui no Brasil, foi em 2013, percebeu rapidamente que tínhamos um déficit, né, de dados estadísticos sobre essa questão ao nível nacional. E foi também por essa razão que a gente pensou que seria interessante começar a trabalhar com organizações aqui nacionais, como, por exemplo, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, para fazer um trabalho de pesquisa desses dados ao nível de cada estado, né, do Brasil, para poder ter uma ideia de quantos boletins de ocorrência tinham sido registrados e se era possível falar de dados atualizados com relação a isso. E esse trabalho foi feito e, de fato, os dados que apareceram como consequência desse pedido que nós fizemos ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública, nós ficamos muito surpreendidos pela dimensão dos dados e da dimensão do problema. Concordamos também rapidamente que esses dados, se fala, por exemplo, para o ano anterior, que houveram mais de 80 mil boletins de ocorrências. Isso, né? em 2017. Exatamente. E que é um Ou seja, só de casos novos em 2017, de não boletins casos de como o da ocorrência, Cátia. exatamente, preenchidos nesse ano. Claro que nós também percebemos rapidamente que esses dados não podiam ser analisados mais em profundidade porque estava faltando muita atualização. Quantos deles foram de fato resolvidos, as pessoas reapareceram ou não. Também não tínhamos muita informação sobre o problema da subnotificação de pessoas que não necessariamente
vão ir para a delegacia assinalar o caso, ou apresentar o caso, e também percebemos que tínhamos muito pouca informação sobre os perfis das pessoas que desapareciam e sobre as circunstâncias dos desaparecimentos, que, de fato, quando a gente trabalha com familiares de pessoas desaparecidas, o que o Comitê Internacional da Cruz Vermelha vem fazendo já há vários anos aqui no Brasil, percebe que são múltiplos, né? Os perfis das famílias e as circunstâncias de desaparecimento são muito variadas. Nós temos uma mensagem aqui que chegou do espectador nosso pelo WhatsApp, Maurício Ferreira de Santana do Parnaíba, São Paulo, que diz: mais de 80 mil pessoas notificadas como desaparecidas. Isso não pode acontecer, temos que tomar uma providência. Legal, Maurício, talvez você esteja tomando pé dessa situação sobre o desaparecimento agora, e a gente fica feliz que a participação popular esteja servindo para isso, para trazer esse debate. Vamos falar com a Olaya Arnashiro, que é do Fórum Brasileiro da Segurança. Não, o diretor do programa está me dizendo que a gente perdeu o contato com ela ali no Skype. Bom, daqui a pouco a gente fala com a Olaya então, né? Eu pensei que ela estava online com a gente. A informação que eu tenho é que em 2017 foram 82.694 pessoas desaparecidas, isso nos casos notificados, né? Leandro, você que está por dentro desse assunto, acompanhando direto ali na Polícia Civil, você acha que os casos de subnotificação são muito numerosos? Assim, a tendência é que eles sejam grandes por questões como violência, medo, ameaças? Em nível de Distrito Federal, isso não existe. Todo desaparecimento é registrado. Não temos aqui uma criminalidade organizada que vá intimidar familiares a não registrar. Eu vejo essa questão da subnotificação muito pontual no Brasil, né? Determinados locais, né, onde o crime organizado domina a área de forma intensa, como alguns morros do Rio de Janeiro, né, em que o morador convive diariamente com o crime organizado, e em outras regiões muito delimitadas, a questão da subnotificação. Mas mesmo com o crime organizado crescendo tanto no país, assim, se espalhando? Sim, mesmo assim, porque o familiar realmente, mesmo com um pouco de medo, ele efetua o registro de ocorrência, até por questões legais, né? Posteriormente, para haver a declaração da morte, né? Questões de pensão e de inventário. Então, vejo essa questão no Brasil muito pontual, de subnotificação, e que não impacta nas estatísticas nacionais, né? Casos que existem, mas casos muito isolados. Certo. Agora, Mariane, eu imagino assim, apesar da falta de informações mais claras que existe aqui no Brasil sobre os casos de desaparecimento, eu imagino que a Cruz Vermelha Internacional tenha dados sobre a situação do desaparecimento também no mundo, né, em outros países. E como que está o Brasil em comparação com esses outros países, nesse cenário internacional sobre pessoas desaparecidas? Bem, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha trabalha com essa questão dos desaparecimentos em mais de 60 países no mundo, né? Tem delegações e trabalha essa questão do desaparecimento com familiares, com autoridades, em vários tipos de contextos, em contextos de conflitos armados, mas também em contextos de paz, ou também em contextos onde há violência que se manifesta de maneira um pouco crônica. Então é um pouco difícil comparar de um país para outro, né? Porque as causas são muito diferentes. As causas podem ser diferentes, mas eu acho que, de forma assim geral, sempre tem, quase em todos os lugares, esse problema do registro. Essa dificuldade para países em geral de centralizar os dados, de conseguir que as autoridades, as instituições que trabalham sobre essa temática articulem, façam uma boa coordenação dos esforços que devem ser feitos para tentar organizar a questão, primeiro, das buscas das pessoas e também da identificação das pessoas, uma vez que elas são encontradas e se elas não são identificadas. Então, essa é uma questão que, em geral, a gente vê em muitos contextos, né? Problemas de visibilização, ou de dar visibilidade ao problema, esse é um. Problema de ter dados confiáveis, essa é outra característica muito frequente.
problema de centralização de dados, que também é uma questão complexa, e problema de articulação dos esforços também entre as diversas instituições que devem conversar e ajustar e ter estratégias em conjunto para poder tratar dessa questão. Outra característica também que é muito comum, muito frequente em vários países, é que as vozes das famílias, elas são muito pouco ouvidas, né? A gente ouviu agora o relato da Kátia, mas isso é uma coisa que a gente tem visto aqui também muito no Brasil e que vê em outros países do mundo, a questão das diferentes necessidades dos familiares que não são sempre muito bem atendidas. Que aí a questão mais do apoio psicológico, social, seria isso? Sim, do apoio psicológico e social, isso é claro, mas não só. A gente fala muito quando faz avaliações de necessidades desses familiares, a gente percebe que as necessidades são realmente múltiplas. Algumas famílias podem ter dificuldades socioeconômicas, porque talvez a pessoa que desapareceu era, né, o chefe da família que tomava conta, né, um pouco do cuidado da família, mas a gente também vê problemas administrativos e jurídicos como consequência do desaparecimento de uma pessoa. Em muitas situações, quando não há uma declaração de morte, não todas as famílias conseguem pedir ou obter declarações ou certidões de ausência que dão direito a certos benefícios. A gente vê também problemas de memória, né? Quando vemos essa questão de familiares que desapareceram há mais de 20 anos ou 30 anos, como é que a gente pode ajudar essas famílias, acompanhar essas famílias durante esses processos tão longos e que se transmitem até de geração em geração, né? A gente vê que os filhos e às vezes a gente vê também os netos continuam à procura dos familiares que desapareceram. Então são necessidades que são realmente muito diversas e que vão variar de um grupo a outro, de uma família a outra, e que nós pensamos que devem ser visibilizados para também ter uma melhor atenção. É verdade. Bom, parece que a gente restabeleceu o contato com a Olaya Hanashiro, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Está ouvindo bem a gente agora, Olaya? Sim. Desculpe aí os problemas de sinal, né? Inclusive, hoje é um dia chuvoso em várias partes do Brasil. Eu imagino que isso possa trazer problemas para a comunicação e internet em geral. Olaya, o Leandro Ritt, aqui da Polícia Civil do Distrito Federal, ele falou para a gente que cerca de 4%, né, dos casos notificados de desaparecimento se confirmam como sendo aqueles mais graves, mais permanentes. É o desaparecido que não reaparece logo nos primeiros dias e, enfim, fica uma pendência ali a ser investigada. A Mariane estava falando que existe uma certa falta de dados, né, no cenário nacional, falta de informações mais detalhadas sobre o caso. Mas, pelo que você acompanha aí no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, essa média de 4%, como está isso em comparação com o resto do país? No resto do Brasil também essa é mais ou menos a média dos casos de desaparecimento mais sérios? Na verdade, a gente não sabe realmente de fato quantas pessoas estão desaparecidas no Brasil. A gente tem o número de registros de pessoas desaparecidas por ano. É o segundo ano que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública consegue, via Lei de Acesso à Informação, esses dados das UFs. Então, a gente publicou os dados de 2016 e esse ano, os dados de 2017. Mas, realmente, é uma dificuldade muito grande, não há uma sistematização desses dados. A gente não sabe ao certo quantas pessoas apareceram e se as pessoas que apareceram ao ano, porque algumas UFs deram também os dados de pessoas, registros de encontros de pessoas, mas a gente não sabe se essas pessoas que foram encontradas, que constam, né, um registro de encontro, por exemplo, em 2017, elas correspondem a pessoas desaparecidas naquele mesmo ano ou ano anteriores. Então, na verdade, quantas pessoas estão desaparecidas no Brasil, a gente não sabe. A gente tampouco sabe, eu acho
bom que em Brasília você tenha esse dado, porque em outros estados você não tem essa estatística de saber exatamente quais são os tipos de evento aos quais correspondem o desaparecimento, em que circunstâncias essas pessoas desapareceram e qual é a dimensão de cada um desses eventos no universo de registros de pessoas desaparecidas. Então, essa é uma dificuldade muito grande. Esses dados não são tratados e, muitas vezes, não há um cruzamento de dados nos diferentes sistemas, tanto de segurança pública como outros sistemas do próprio Estado, e muito menos em nível nacional. Então, essa é uma... Mas eu queria te perguntar, eu ia até perguntar um pouco mais sobre as causas de desaparecimento, mas já que a gente entrou nesse assunto, qual é a dificuldade de se haver uma unificação? Hoje você tem tecnologia disponível, sistema de banco de dados, de internet, é muito fácil criar um portal nacional e alimentar um portal nacional ou até mundial. Por que isso não tem acontecido aqui no Brasil? Por que essa dificuldade de coletar os dados numa fonte central e quem deveria cuidar disso? Olha, deveria haver um cadastro nacional, porque, claro, imagine agora, se uma pessoa faz um registro de desaparecimento, por exemplo, em São Paulo, a delegacia tem que notificar diferentes órgãos, são vários ofícios, inúmeros ofícios para diferentes órgãos, não existe um sistema unificado. Um número tão alto de registros de desaparecimento e a falta de recursos humanos, principalmente, para dar conta de fazer essa busca, é enorme. Então, esses casos acabam não tendo um segmento. Faltam políticas públicas que se preocupem com o tema. Então, uma questão de recursos, é verdade, mas mais do que nada, existem pequenas mudanças, modificações que podem ser feitas que não têm um custo tão enorme, mas que seria uma mudança significativa, só poder cruzar os dados dos próprios sistemas de segurança de cada estado e unificar esses dados. É uma coisa que é difícil no Brasil, isso deveria ser uma preocupação da Secretaria Nacional de Segurança Pública, que é uma falha que existe em todo o sistema de registro de violência e criminalidade no Brasil. Você tem uma dificuldade muito grande de fazer esse registro até de homicídios, porque cada estado tem uma maneira de registrar, não há uma preocupação com a alimentação de um dado nacional. Então, é um problema gravíssimo e tanto é que quem traz esses dados todos os anos é uma ONG, que é o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, quando deveria ser um trabalho feito pelo próprio Estado. E a questão falta realmente uma vontade política de se olhar para a questão do desaparecimento. Como a Mariane falou, esse tema tem sido invisibilizado e apesar desse número absurdo de registros de pessoas desaparecidas a cada ano. Então, há uma falta de atendimento às famílias em questão à busca, a todo tipo de apoio psicológico, jurídico, financeiro. Tem que se entender que as famílias são vítimas do desaparecimento. Isso já é um consenso internacional, dizer, não é só aquela pessoa que desapareceu que pode estar numa situação de risco de vida, a gente não sabe em que circunstâncias, porque a gente também tem que levar em conta que existem os desaparecimentos voluntários, mas há outras situações de desaparecimento em que a pessoa desaparecida é vítima, mas sempre as famílias também são vítimas dessa situação. E é uma situação que perdura. E a outra questão é se a gente não começar a olhar para os diferentes eventos de desaparecimento, as diferentes causas, a gente não vai conseguir fazer também políticas de prevenção, porque essa questão do desaparecimento que é muito grande entre adolescentes e jovens que aparecem, voltam, desaparecem e voltam a aparecer, há um momento que eles se perdem e tem alguma coisa acontecendo, alguma coisa que faz com que haja esse movimento. Então, a gente precisa olhar para cada um desses eventos para pensar não somente a política de atendimento, mas também a política de prevenção.
É verdade, olha lá, é realmente a questão de informação. Vamos de novo lá ao centro de Brasília com a Vânia Alves, que estava chamando a gente. Diga lá, Vânia. Oi, Fabrício. Eu agora estou conversando com o Jesuíno. Faz muito pouco tempo que o irmão dele desapareceu. O Nivaldo desapareceu há 5 meses. Jesuíno, como é que foi o desaparecimento do seu irmão? Bom, ele foi ao banco com a esposa e a filha, aí na volta, ele ficou em casa por volta de mais ou menos meia hora, aí trocou de roupa e aí saiu assim, sem falar para onde ia, e até hoje a gente não sabe nada dele. Ele saiu sem documento, sem nada? Não, ele saiu só com documento pessoal e cartão de crédito. E aí, o que vocês fizeram em seguida? Quando que vocês perceberam que ele não ia voltar? Bom, isso foi num sábado, mais ou menos 1h30 da tarde, aí a esposa dele, ela foi avisar para a gente no domingo às 9 horas da manhã. Aí eu fui até a casa dela, peguei ela, a gente foi até a delegacia, fizemos a ocorrência, e aí passamos a procurar para o hospital, ML, mas não encontramos nada. Quando vocês fizeram o boletim de ocorrência, a polícia saiu atrás? Porque você estava me falando que você procurou nas matas. Alguém te ajudou nesse trabalho? Não, aí foi só eu mesmo. A polícia ela não foi atrás. Aí quem foi só eu mesmo, no caso, com os irmãos. O que você fez desde essa época, Nival, Jesuíno? Bom, sempre que tem que a pessoa fala que encontrou algum cadáver, eu vou atrás. Já foi Ocidental, Lusiânia, Formosa, tudo eu já fui atrás, aqui em Brasília, mas até então, chegando lá, não era o mesmo. Que hipótese que você acha que pode ter acontecido? Vocês foram atrás de gente da sua família, de amigos, dessas coisas? Não, a gente foi sim, a gente foi na casa de parente, na Bahia, de onde a gente veio, foi em outros estados na procura, mas ele não compareceu em nenhum lugar desse que a gente procurou. Como é que era o temperamento dele, Jesuíno? O Nivaldo era uma pessoa muito inquieta, você sentia que ele estava popularmente falando de saco cheio da vida dele? Ele era uma pessoa assim muito calado, ele era o tempo todo calado e não era de expor assim os problemas dele. Era assim, os problemas dele ele nunca passava para mim. Ele falava só o necessário e era só isso mesmo. E agora como é que vocês estão? Você continua procurando? Como é que está hoje essa busca pelo Nivaldo? Continuo procurando. Já tive reportagem com outras televisões e sempre que tem as pessoas falam assim, que viu algum cadáver, alguma coisa assim, eu vou atrás, mas até então não encontrei nada. Bom, a gente vai voltar um pouquinho para o estúdio. Daqui a pouco eu volto conversando com o Jesuíno sobre como é que ficou a vida deles. Tá bom, Vânia. Valeu. Obrigado por trazer aí esse caso do Jesuíno, que está procurando o irmão dele, o Nivaldo, né, que sumiu há 5 meses, né, pelo que você falou. E a gente recebeu uma ligação aqui pelo 0800 619 619. Você que está acompanhando também pode telefonar para a gente. É do José Edson Eduardo, de Santa Teresa, Jabuticabal. Ele diz: meu irmão desapareceu há 50 anos na cidade de Pontal, São Paulo. O nome dele é Paulo Roberto Bento. 50 anos já, né? É aquilo que o vídeo da Cruz Vermelha mostrou. A pessoa nunca esquece de um desaparecimento, né? Agora, Leandro, não é nenhuma forma de ataque pessoal, constrangimento pessoal, nada disso, mas eu imagino que você talvez possa falar um pouquinho sobre a situação do Distrito Federal e talvez dos outros estados, com os contatos que você tem naturalmente do pessoal dos outros estados. O Jesuíno falou assim, a polícia não foi atrás, só a gente mesmo, só a família. Isso não é muito seguro, né? Ele esqueceu de dizer se ele desapareceu em Goiás, na área do entorno, ou em Brasília, né? Ficou a dúvida. Ah, tá. A Vânia deve estar ouvindo a gente, ela pode recuperar essa informação daqui a pouco. No caso dele, assim, a gente percebe que a pessoa estava em casa, né? Pegou os documentos, cartão e deixou a residência por vontade própria, né? Sugere um abandono do lar. Mas é o que eu digo, a polícia não pode deixar linhas de investigação de fora. Quando uma pessoa desaparece, todas as linhas investigativas ficam em aberto. Né? Não podemos trabalhar com preconceito. Né?
aparentemente um abandono de lar, né, que não seria crime, mas devemos investigar para verificar se ele não foi vítima de um crime logo adiante. Às vezes a pessoa abandona o lar por vontade própria e 2 dias depois é vítima de um crime. Então, não é pelo fato do desaparecido ter um perfil, né, vinculado a drogas, álcool, doença mental ou o próprio abandono do lar que a polícia deve deixar de investigar o caso, né? Então, toda ocorrência de desaparecido tem que ser bem analisada justamente para um crime não ficar insolúvel. Agora, Leandro, qual é a condição que a polícia tem realmente de investigar? Porque a Olaya falou que existe uma dificuldade principalmente de recursos humanos, né, nas polícias, né, de todo o país. Não sei nem se é o caso do Distrito Federal. Hoje, no Distrito Federal, por exemplo, a equipe tem um tamanho adequado para fazer esse tipo de investigação? Porque nós temos uma realidade de crimes aqui no Brasil que de amplo espectro, vamos dizer assim, e grandes volumes. Quanto que se realmente se dedica de esforço para essa questão dos desaparecidos? Realmente aqui no Distrito Federal tem uma situação privilegiada, né, em relação ao efetivo, apesar de hoje estarmos com um certo déficit, mas eu vou explicar rapidamente como é que funciona a investigação de desaparecido. Cada delegacia circunscricional da cidade satélite, ela tem a seção de polícia comunitária. Uma das funções dessa seção é a localização de pessoas desaparecidas. Então, o que nós temos? Em cada cidade satélite, as delegacias têm policiais especializados na localização. Mas em quantos por delegacia, mais ou menos, assim, que cuidam desses casos? É uma seção, são alguns policiais, né? Mas também não é dedicado só a casos de desaparecimento. Não, é polícia comunitária, né? Uma das principais funções é a localização de desaparecido. Então, cada delegacia tem o seu núcleo. E a Divisão de Repressão a Sequestros faz a análise de todas as ocorrências e a estatística e investiga casos mais complexos, né, de desaparecimento. Então, o que acontece? Há um controle, né, diário a respeito dessas ocorrências. É aquilo que eu digo, não é a realidade das polícias civis do Brasil. Estamos aqui vivendo uma coisa totalmente diferente. Brasília é totalmente diferente do Brasil, né, em questão de recursos. Agora, é verdade, as pessoas muitas vezes falam, você só pode ir na polícia avisar do desaparecimento depois de 24 horas, antes disso eles não notificam. Isso é verdade ou isso é um mito, uma coisa que talvez até atrapalhe as investigações? Isso é um mito. A partir do momento que o familiar constata o desaparecimento, o registro deve ser feito. E a polícia atua já independente, já começa a fazer as checagens. Por quê? Principalmente questões crianças, né, que são vulneráveis, adolescentes, meninas que desaparecem, você tem que dar uma prioridade na investigação nesses casos. Você não pode esperar algumas horas, né? Então, o registro é imediato. Isso é realmente um mito que a população crê e às vezes espera 24 horas para efetuar o registro, horas essas vezes cruciais para você elucidar um crime. Você vê, foi até um problema que aconteceu com o irmão do Jesuíno ali, né? Porque ele contou que a esposa só foi avisar a família muitas horas depois. Agora, como é que, o que se faz para identificar um desaparecimento como realmente preocupante? Porque às vezes é a coisa do desaparecimento voluntário, talvez não haja motivo para grande preocupação, mas quais casos são mais sérios? Exatamente. Você não pode tratar, aí que eu digo, nós vamos à questão do preconceito. Pelo fato do desaparecido ser uma pessoa com problemas, às vezes psiquiátricos, dependente de droga, álcool, né, tendência a desaparecer, né, é uma pessoa que desaparece recorrentemente. Não é pelo fato dele ter já um perfil complexo que você vai deixar de investigar. Então, toda ocorrência tem que ser analisada, né? Tem que ser analisada para você, através da experiência do policial, ver, olha, aqui é uma grande possibilidade de crime. Temos casos em que, em tese, seria um simples abandono de lar. A esposa, né, o marido registra a ocorrência, fulana fez as malas e deixou o lar, né? Desaparecida. Vamos, na verdade, já vários casos na DRS no decorrer dos anos, vamos investigar,
o indivíduo matou a esposa, enterra até na fossa séptica da residência e vai, após o homicídio, registra o desaparecimento. Então, o policial tem que ter expertise e identificar essas situações. Desconfiar, né, de tudo. Exatamente. A Olaya Hanashiro estava pedindo para falar aqui, comunicou a direção do programa, a gente está em contato. Oi, Olaya, estamos vendo você aqui. Oi. Diga Era lá. para essa fala do Leandro é muito importante, porque de maneira geral, nas UFs, o que a gente vê pelo relato dos familiares e observando alguns boletins de ocorrência, há um preconceito enorme, assim, quando alguém vai fazer um registro de pessoa desaparecida, normalmente há um julgamento da pessoa que desapareceu ou da família. Como quem diz, tem algum problema na família porque fez com que essa pessoa saísse ou a pessoa que desapareceu era um desajustado, alguma questão maior. E muitas vezes se descarta a priori qualquer envolvimento, né, a ocorrência de um crime. O que acaba caindo sobre a família a responsabilidade de mostrar, levantar evidências de que houve algum tipo de crime, que pode haver ocorrido algum tipo de crime. E você deve ter ouvido aí o depoimento do Jesuíno, ele falando assim, não, a polícia não foi atrás, a gente mesmo foi fazer. Né? E eu até perguntei isso pro Leandro, mas a gente começou a falar de outros assuntos. Isso é uma coisa perigosa, não é? A família mesmo tentar descobrir, isso às vezes pode trazer um risco para os familiares, não é? O que acontece normalmente é que as famílias acabam gastando um dinheiro que às vezes não tem, tentando fazer essa busca, acabam muitas vezes tendo que deixar o trabalho para fazer viagens porque ouviram que uma pessoa aparecida com um familiar apareceu em determinada cidade. Então é uma coisa que realmente é muito pesada, muito difícil para as famílias. Em algumas situações pode até colocar a família em risco. A gente sabe que em alguns casos, que a gente também não consegue dimensionar ainda o número, né, a porcentagens de casos que correspondam a desaparecimento forçado, onde você tem a participação de agentes do Estado, ou desaparecimentos que tenham alguma relação com facções criminosas. Muitas vezes, nesses casos, as famílias têm até medo de fazer o registro de boletim de ocorrência. Então, em casos desse tipo, ou o familiar pode acabar se envolvendo, se colocando em risco, ou muitas vezes o familiar, já com medo, não chega nem a fazer o boletim de ocorrência. E a outra questão é que, havendo ou não indício de crime, qualquer vulnerável que desapareça, né, menor de idade, criança e adolescente, e qualquer pessoa que tenha tem algum problema, uma incapacidade para tomar uma decisão, né, de desaparecer voluntariamente, em todos esses casos deveria haver uma investigação minuciosa. Quer dizer, em todos os casos deve haver primeiro uma investigação mínima para que não se descarte nenhuma possibilidade a priori. E nesses casos específicos, de qualquer maneira, tem que haver uma investigação. O Estado é responsável por localizar essas pessoas. Bom, lá, eu tenho informação de que a gente tem no telefone do Participação Popular agora a deputada Elisiane Gama, do PPS do Maranhão. Está ouvindo a gente, deputada? Estou ouvindo, Fabrício. Ô, deputada, bem-vinda ao Participação Popular, obrigado por nos atender para esse programa. A senhora é relatora de um projeto de lei sobre que é uma proposta de unificação, né, desse sistema de notificação e busca de pessoas desaparecidas, é isso? É isso, eu queria antes cumprimentar aí a todos que estão participando do programa, parabenizar a direção do programa pela iniciativa desse tema, um tema fundamental, importante para o Brasil e que a gente sabe que traz uma dor muito profunda para os familiares. Eu tenho feito algumas audiências públicas e ouvindo assim, depoimentos que são depoimentos que cortam a alma da gente pelo sofrimento e pela dor que essas famílias passam em não saber aonde está a pessoa, se está viva, se já não está mais viva, não é? E aí poder até fazer um cumprimento de um direito elementar, que é, numa situação já trágica de morte, partir para velar a própria família, então o próprio membro da família. Então, realmente, isso é uma dor muito profunda.
E o que nós fizemos no ano passado, ou melhor dizendo, esse ano ainda, né, foi a aprovação na Câmara dos Deputados de um relatório de nossa autoria que criou uma política nacional de busca de pessoas desaparecidas. E era exatamente no sentido da reformulação do Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas, que entre os vários pontos que eu poderia destacar, Fabrício, eu diria que era a necessidade, a obrigatoriedade dos estados de alimentar esses bancos de dados. Nós temos já hoje um cadastro nacional que ele acaba ficando obsoleto porque não há uma atualização desses dados. Eu sei que está aí também uma representação do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que teve e tem um papel muito fundamental hoje, que é exatamente nos apresentar esses dados a partir dos boletins de ocorrência, mas, ao mesmo tempo, não há, por exemplo, hoje, uma política que seja sincronizada, onde as informações possam constar nos mais variados dados. Deputada. Qual o objetivo, na verdade, desse cadastro? É fazer com que essa alimentação possa acontecer e os dados possam ser cruzados e evitar até, por exemplo, que uma pessoa que já foi encontrada ainda continue sendo como uma pessoa desaparecida. Ô, deputada, Você mas falou? a senhora falou que já existe um cadastro, mas que acaba ficando obsoleto. De que forma que se pode realmente obrigar, então, que os estados, as polícias dos respectivos estados passem a alimentar e manter atualizado um cadastro como esse? Porque se já existe um e ficou obsoleto, o que o projeto traz de novidade para realmente causar essa atualização, essa manutenção do cadastro? Exatamente. Você colocou um ponto fundamental que foi, na verdade, a nossa grande preocupação. O que nós criamos para poder evitar que isso viesse a acontecer? Nós criamos uma obrigatoriedade que vai pesar, digamos assim, nas finanças de cada estado. Ou seja, se ele não alimentar o cadastro, ele fica impedido de receber, por exemplo, repasses de transferências voluntárias do governo federal. Por que nós criamos, na verdade, esse elemento? Porque na grande maioria das vezes não há uma preocupação de atualização desse cadastro. Então ele está lá, não existe, tem um número que não é real e ao mesmo tempo lá às vezes tem uma foto e que, pela própria falta de credibilidade e de, digamos assim, de clareza e de certeza de que aquilo vai dar ou não algum resultado, as pessoas acabam também não tendo interesse de busca e também não tendo interesse realmente de fazer esse registro, né, dentro do cadastro nacional. Deputada. O nosso entendimento, na verdade, não é apenas isso. O que a gente precisa entender é que o projeto de lei no qual nós fizemos o relatório, ele não trata apenas desse cadastro nacional. O cadastro faz parte, mas, na verdade, ele trata de uma política nacional de busca de pessoas desaparecidas, que vai, por exemplo, eu vou te colocar um ponto que nós fizemos uma alteração. Hoje, nós temos uma legislação brasileira em que a criança, não é, de até 12 anos de idade, precisa ter o acompanhamento de um responsável. Acima disso, não. Nós alteramos de 12 para 16 anos, porque a gente também acabou detectando uma grande quantidade de adolescentes que acabam sendo desaparecidas nesse período, exatamente porque elas acabam não sendo acompanhadas por um adulto, né? Por um responsável. Então, nós também fizemos realmente essa alteração de forma que a gente pudesse, na verdade, ampliar e evitar que a gente tivesse, infelizmente, a cada dia pessoas desaparecidas. Os números são terríveis, né? A gente vê aí uma quantidade exorbitante, mais de 200 desaparecidos ao dia. Então, você vê realmente uma quantidade enorme e que a gente precisa buscar todos os elementos para que isso realmente possa ser evitado. Bom, deputada Elisiane Gama, do PPS do Maranhão, infelizmente a gente já está chegando no final do programa, não teríamos tempo de continuar debatendo, mas agradeço pela informação então que a senhora trouxe para a gente aí sobre o projeto, sobre essa discussão, pelo interesse, pela questão também. Muito obrigado por ter nos atendido aqui no Participação Popular. Grande abraço. Obrigada, Fabrício. Eu queria só parabenizar e rapidamente falar sobre a questão do Distrito Federal, quando ele falou da polícia comunitária. Uma coisa muito importante também são as delegacias que tratam de crimes cibernéticos. A gente sabe que tem uma relação muito forte com a questão de desaparecidos. A internet hoje, ela é um instrumento, infelizmente, às vezes utilizado para o crime, mas também tem que ser um instrumento utilizado também para desbaratar esse crime.
e, no nosso entendimento, é uma ferramenta fundamental também para a gente chegar a essas pessoas desaparecidas e essas delegacias que tratam de crimes cibernéticos, no nosso entendimento, que é um papel fundamental nessa política de busca de pessoas desaparecidas. Eu queria cumprimentar a todos, especialmente aí o pessoal da Cruz Vermelha, pelo seu grande trabalho humanitário que faz em relação a essas famílias. Maravilha, deputada. Grande abraço para a senhora. Vamos só dar um pulinho de novo lá no centro de Brasília com a Vânia Alves. Oi, Vânia. Fabrício, eu voltei aqui com o Jesuíno porque o Nivaldo, irmão dele, ele já tem 2 filhas grandes, quer dizer, as questões legais, no caso da família, já são em grande parte resolvidas. Mas o Jesuíno é sócio do Nivaldo. Jesuíno, como é que ficou a sua vida legal, sua vida profissional com essa ausência do Nivaldo que a gente espera que seja breve? Ficou um pouco complicada, porque a parte jurídica da empresa, ela já está assim complicando. Pela falta dele, tem que assinar alguns papéis, era sempre ele que assinava, então já está ficando muito complicado para mim. Como é que você faz agora, sem ele que é teu sócio e também vocês trabalhavam juntos, né? Isso, a gente trabalhava junto, né? E aí eu estou levando a vida com um colaborador. E assim, está um pouco ruim, dá para levar, mas está um pouco ruim. Como é que você faz para assinar? No caso, algumas coisas eu assino e outras coisas fica faltando. Quer dizer, é uma falta no coração e falta na vida prática também. Exatamente, exatamente. É um sentimento muito forte. Bom, a gente fica torcendo para o Nivaldo aparecer logo. Nivaldo, volta para casa. Estão sentindo sua falta. Olha seu irmão aqui. Obrigada. É com vocês aí no estúdio. Valeu, Vânia. Obrigado aí. Vamos realmente torcer para que o Nivaldo reapareça e tantas outras pessoas que estão desaparecidas. Chegou uma pergunta para a gente aqui. Mariana, eu queria que você tentasse responder assim rapidamente, né? A gente já está encerrando o programa, mas o Erval Santana, de Goiânia, ele mostrou uma preocupação sobre um assunto específico. Ele diz, não existe dado estatístico, porque não se sabe, mas eu gostaria de saber se existe alguma conjectura, pelo menos a respeito de quantas pessoas desaparecidas seriam utilizadas para tráfico de órgãos. Vocês têm uma noção sobre isso? Não, é como a Olay explicou, né? É muito complicado ter uma ideia realmente precisa, detalhada dos perfis, né? E das circunstâncias. Então, eu acho que ninguém atualmente aqui no Brasil, nem no mundo, né, tem essa possibilidade de definir, dar percentagens de não, esses desapareceram por causa disso, por tráfico humano, tráfico de órgãos, porque pessoas estavam mentalmente doentes ou porque foram vítimas de uma situação de violência. É impossível definir percentagens, infelizmente, até para saber de que maneira que se poderia, né, combater e prevenir. Exatamente, né? Combater e prevenir exatamente esses desaparecimentos. Realmente a falta de informação leva a isso, né? Bom, Mariane Pecassu, do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, muito obrigado por ter estado com a gente aqui nessa edição do Participação Popular. Espero ter gostado. Sim. Leandro Ritt, diretor da Divisão de Repressão a Sequestro da Polícia Civil do Distrito Federal, muito obrigado. Nós que agradecemos. Como eu disse, passou rápido, né? Certamente a gente não falou tudo que gostaria. Olaya Hanashiro, consultora de projetos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, eu não sei se ela ainda está com a gente. Olaya, obrigadão por ter estado com a gente no Participação Popular. Isso. Grande abraço aí para você e muito obrigado a você que nos acompanhou nessa edição do Participação Popular. Eu sou Fabrício Rocha, um grande abraço, a gente se fala, a gente se vê. Tchau.